Liberalismo clássico, agora no século XIX. Vamos tratar do assim chamado novo liberalismo que surge no século XIX, depois das revoluções americana e francesa, no contexto também da Revolução Industrial na Inglaterra e após o surgimento da classe operária como uma classe organizada em movimentos sociais de reivindicação de direitos e melhorias das condições de trabalho. Esse é o contexto que vai ocasionar algumas mudanças no liberalismo para uma adaptação aos novos tempos, embora ainda seja o mesmo liberalismo formulado originalmente pelos filósofos, sobretudo ingleses, do século XVIII, XVII e XVIII. John Locke, principalmente, e depois os economistas Adam Smith e David Ricardo. Né? Bem, eu vou começar falando, sobretudo, de Stuart Mill, para ficar ainda no contexto inglês, porque é justamente nesse contexto, né, que surge o liberalismo clássico, e é a partir dele que nós temos esse novo liberalismo. Né? Aqui a gente já está falando, então, de fato, de um filósofo do século XIX, que nós vimos prosseguindo a tradição do utilitarismo, como um seguidor das ideias de Jeremy Bentham. Há, no entanto, algumas diferenças. Né? O utilitarismo do Stuart Mill é um utilitarismo que recupera uma noção aristotélica de perfectibilidade humana contra, digamos, o hedonismo epicurista do Bentham, e que oferece uma visão, digamos, mais refinada, alguns diriam humanista, do utilitarismo, né? Uma antropologia mais qualitativa. Bem, Stuart Mill ele tem obras de diversos âmbitos da filosofia, né? Obra de teoria do conhecimento, sobre lógica, mas tem também uma importante obra econômica, além das obras de filosofia moral e política. E o que constitui o liberalismo do Mill? Né? A concepção de que cada indivíduo, né, e isso é básico no liberalismo, uma certa concepção de indivíduo como o principal o elemento social básico, né? Por isso se fala num certo atomismo, a concepção individualista, né? Partindo do indivíduo para pensar a sociedade. Mill, nesse ponto, não é diferente, e vê cada indivíduo como dotado de um impulso de autoaperfeiçoamento, isto é, de um desejo de tornar-se melhor como pessoa humana e de uma capacidade crescente de pautar sua conduta à luz de sua própria consciência moral. A concepção presente aí, e que vai dar um caráter mais progressista, por um lado, e por isso também mais moderno ao pensamento do Mill, é a concepção de que a natureza humana não é uma coisa imutável, não é uma coisa uma e sempre a mesma. Da mesma forma que a natureza humana não é imutável, todos os sistemas de organização da vida social são transitórios. E justamente por causa dessa transitoriedade, né, das organizações sociais e da mutabilidade da natureza humana, a democracia representativa, é o sistema que melhor se adequa a essas características da natureza humana. A proteção à liberdade implica na continuidade do desenvolvimento e, portanto, na possibilidade de ampliar não só as liberdades, mas o usufruto das benesses trazidas pelo progresso. A democracia liberal representativa, ela, além de tudo, ela contém em si o respeito à liberdade de pensamento, liberdade de opinião, que são valores tipicamente liberais, né? E
e ele é o sistema que garante a coexistência dessa multiplicidade de opiniões. Além disso, esse sistema indica uma certa utilidade das próprias oposições. Então, as oposições não só são legítimas, elas também são úteis, né? Nada melhor do que falar em utilitarismo, de utilidade, né, num pensamento utilitarista. Por quê? Com as oposições e que elas tenham direito, né, à voz na opinião pública, nós temos um sistema legítimo de contestação pública, que as ações governamentais são constantemente avaliadas. Aí a necessidade de reformas sociais e políticas, como, por exemplo, o sufrágio universal e a emancipação da mulher. Nesse sentido, né, um caráter progressista do liberalismo democrático do Stuart Mill é a sua reivindicação de que todos os cidadãos, e aí entendido apenas como um indivíduo, né, não necessariamente um indivíduo detentor de propriedade privada ou que tenha lá uma certa renda, ele pode participar da vida pública. E também as mulheres devem participar dessa vida, porque até então isso não estava estabelecido. E o Stuart Mill vai ser alguém que vai limitar, melhor dizendo, vai militar nesse campo da emancipação da mulher e o direito ao voto. Mas o problema da democracia, né, são dois principalmente: o problema da tirania da maioria e o domínio da opinião pública. O fato de que a opinião pública ela pode ser manipulada, e com isso o interesse público pode ser dirigido por uma das partes, uma das facções, uma das seções da sociedade. Então você tem na democracia liberal diversos interesses setoriais e muitas vezes, por se formar uma maioria, os interesses de um determinado setor ou de alguns setores são privilegiados e outros direitos são desconsiderados. Nesse sentido, embora o Mill não argumente em termos deontológicos, ele não vai argumentar no sentido do respeito a certos direitos, como se fossem direitos abstratos que devem sempre ser levados em conta, ele vai mostrar que o combate à tirania da maioria e ao domínio da opinião pública é aquilo que traz o melhor resultado, né, consequente com o seu consequencialismo. Porque quando acontece a dominação ou a opressão de uma visão de mundos sobre outra, quando isso acontece, né, a opressão de uma visão de mundo sobre a outra, uma dominação, você tem a possibilidade de ter uma possibilidade da natureza humana sendo descartada de modo que aquela possibilidade não seria mais desenvolvida. E isso seria ruim do ponto de vista das consequências do desenvolvimento humano. Ou para tentar ser mais claro, né? Para Mill, você deve preservar os interesses de uma minoria ou daquilo que não aparece numa opinião pública como uma reivindicação legítima para que os interesses de um determinado grupo ou de determinadas seções, setores da sociedade não sejam fortes o suficientes para esmagar todos os outros. Nesse sentido, ele vai defender também o sistema representativo, né? Por isso, né, a partir dele se fala muito na democracia representativa, né? Ele tem uma obra chamada A Democracia, o Governo Representativo, né? Que é onde se expõe isso. É um sistema em que não permitisse que qualquer interesse seccional ou setorial se torne forte o suficiente
para prevalecer contra a verdade, a justiça e todos os outros interesses seccionais juntos, né? Então, a ideia da tirania da maioria é um problema que o Stuart Mill tenta combater. E uma ilustração aí de um modo, né, como o Mill ele era visto como revolucionário até, né? Tem aí uma charge de um jornal inglês, né, acho que é 1647, se eu consigo ler bem ali, em que o Mill é satirizado por defender o direito de voto das mulheres, né? E ele era um defensor, e ele foi muito influenciado, é claro, e talvez inspirado por sua mulher, que era também uma pessoa que tinha, né, essa bandeira e fez com que o companheiro se engajasse nessa questão, né? Uma mulher que era inclusive mais velha do que o Mill, chamada Harriet, e ela foi importante também nessa luta, né, das sufragistas, né? Nós temos lá o filme, né, recente, né, em que essa luta é muito bem apresentada. Então, para Mill, né, todos a natureza humana ela está em condição de perfectibilidade, de aperfeiçoamento. Ela se realiza trazendo à tona aquilo que muitas vezes não se via antes, e a história deve ser pensada também nesse sentido progressista. E também, para isso, é necessário, né, que se tenha uma estabilidade econômica como uma condição material do desenvolvimento dessa perfectibilidade humana, e que nos países em que a riqueza ainda não está consolidada, né, a questão do aumento da produção deve ser pensado apenas nesses países, né, em desenvolvimento, e não nos países em que já há um grande desenvolvimento, porque nesses a questão da redistribuição seria o principal problema a ser enfrentado, né? Então, colocando aqui uma frase dos seus princípios de economia política como uma ilustração, né, do caráter, digamos, social-democrata do pensamento do Mill, né? É que a gente pode falar isso sem temores, né? Essa citação, talvez ela indique a razoabilidade dessa interpretação. Então, lá ele diz: a melhor condição para a natureza humana é aquela que, ao passo que ninguém é pobre, ninguém deseja tornar-se mais rico, nem possui qualquer razão para temer ser jogado para trás pelos esforços dos outros em se lançarem à frente. É apenas nos países atrasados do mundo que o aumento da produção é ainda um objetivo importante. Nos mais avançados, o que é economicamente necessário é uma melhor distribuição. Então, nós temos aí essa citação de um livro de economia do Mill, em que, de certa forma, ele pode ser visto aí como precursor de uma certa teoria econômica, a la Keynes, que pensa em como a riqueza pode ser redistribuída, né? Por que o liberalismo ele assume essa face, digamos assim, social-democrata a partir do século XIX, né? Isso vai surgir no século XIX, vai surgir no XX, especialmente num contexto de solução a certas crises econômicas e sociais. É porque você tem agora uma mudança no cenário político. Já houve a queda do absolutismo, a queda da tirania. Agora, a questão em jogo presente é, sem temor de dizer, a luta de classes.
tem uma mudança no cenário político, o aparecimento da classe operária politicamente articulada. A questão do sufrágio universal é uma questão importante política, porque é a questão da extensão para toda a população, né, para todas as pessoas, da participação política, da liberdade política, né? A liberdade política é entendida como um valor essencial, ético, político. E a questão propriamente social, de reivindicação da humanização de condições de trabalho e atenção a direitos do trabalhador. A questão dos interesses da classe trabalhadora no contexto, principalmente, da Revolução Industrial. Nesse sentido que surge, né, especialmente na França, depois da Revolução, tendências mais socialistas, quando também algumas anarquistas de caráter mais próximo ao socialismo, e tendências social-democratas na Inglaterra. Também algumas escolas mais socialistas na Inglaterra, até que isso vai se formular em algumas teorias filosóficas, né, socialistas, até em meados do século XIX, já na segunda metade, surgiu o marxismo, que é a teoria socialista mais importante. Mas o marxismo vai ficar para uma outra aula, nós estamos aqui falando ainda da tradição liberal. Agora eu vou falar para encerrar, né, como um exemplo do liberalismo no século XIX, de um outro pensador, que é o Alexis de Tocqueville, um pensador do século XIX também, e ele, embora seja francês, a sua obra mais importante é A Democracia na América. Ele vai para os Estados Unidos e escreve um relato sobre a democracia na América. Ele vem de uma origem nobre francesa, de certa forma, né, defende, né, os interesses da nobreza, da sua família. Ele participa, tem um cargo político, participa como homem público do parlamento na França, né, no período pós-revolução, já no século XIX. E ele entende na sua obra que a democracia, enquanto, né, a democracia no sentido das revoluções, né, burguesas, veio para valer como uma espécie de destino inevitável, mas é preciso levar em conta que, se o ideal da igualdade agora deve ser levado em consideração, é preciso também resguardar a liberdade como um valor essencial. Então, para Tocqueville, o problema central da teoria política seria o que fazer para que o desenvolvimento da igualdade irrefreável não seja inibidor da liberdade, podendo, por isso, vir a destruí-lo. Então, como é possível, numa democracia, a liberdade ser preservada junto com a igualdade? E aí, é claro, como o Tocqueville tem essa, digamos assim, ela vem dessa linhagem mais nobre, portanto, claramente conservadora, no sentido de defender certos ideais, certos privilégios que a nobreza perdeu por conta da Revolução. Ele entende que o clamor irrefreável e até inegável pela igualdade deve encontrar na liberdade um limite, ou seja, a liberdade individual não deve ser sacrificada pela igualdade. É nesse sentido que você tem, já no liberalismo, essa tendência, digamos assim, mais conservadora, que vê a revolução como algo quase inevitável, mas que deve preservar certas coisas da tradição, né? Certas coisas que, segundo essa concepção, são necessárias, são historicamente dadas e que não podem ser
descartadas no novo regime. A democracia, ela tem como consequência o constante aumento da igualdade de condições que ocorre não apenas em alguns países, mas em todo o mundo. Ela é inevitável e irrefreável. Para o que vi, não tem como fugir dela. É como se fosse a própria vontade divina realizando-se na história da humanidade. E, nesse sentido, ele percebe esse clamor na América. Na sua obra Democracia na América, ele apresenta um estudo sobre as condições e modos desse novo sistema político e apresenta reflexões sobre o presente e o futuro desse sistema, o qual, segundo ele, estava destinado a se espalhar pelo mundo. A nova república, né, os Estados Unidos, e aqui ele está, né, ele vem no início do século XIX, né, ele escreve a obra Democracia na América, não vou aqui em 1835, mas, portanto, no período ainda anterior à Guerra Civil, posterior à Revolução, e ele vê, claro, alguns problemas, mas ele vê essa forte concepção enraizada no povo da igualdade. Igualdade entre os cidadãos. Mais que o país da liberdade, o país da igualdade, segundo ele. As pessoas também eram livres nos Estados Unidos, segundo a visão dele, é claro, excetuando-se os negros escravizados, evidentemente. Ele está aqui num período em que a escravidão ainda existia formalmente nos Estados Unidos. Mas os cidadãos, ou seja, as pessoas, exceto os escravos negros, eram livres para mudar de lugar, livres para mudar de emprego, mas o que mantinha o país unido era um tipo de consenso social sobre o que era correto e o que era incorreto, do ponto de vista de uma certa moralidade, que aí talvez remeta a uma herança protestante inglesa, né, do povo lá nos Estados Unidos. Povo entendido como conjunto desses cidadãos livres, proprietários, inclusive de escravos. O perigo, no entanto, era que esse processo de igualização crescente poderia envolver desvios perigosos que ameaçariam a liberdade, poderiam ocasionar a perda da liberdade. A questão da igualdade, reconhecida por Tocqueville como a grande obra da Revolução Francesa, já era vista, portanto, como a questão principal, né, dos novos tempos, mas a questão era como, nos Estados Unidos, a liberdade poderia ser defendida enquanto valor. E aí ele descreve como, né, os americanos conseguiram, né, os estadunidenses, se preferirem, conseguiram conciliar liberdade e igualdade. Uma frase que resume um pouco isso. Uma vez que os homens não podem se tornar absolutamente iguais se não forem inteiramente livres, por conseguinte, a igualdade, no seu grau mais extremo, confunde-se com a liberdade. Então, como para ele, né, o Tocqueville, como a questão da igualdade ela é resolvida nos Estados Unidos pela defesa das liberdades individuais. Como essa liberdade individual é o que mantém a igualdade. Como você tem, portanto, um jogo entre liberdade e igualdade que mantém a democracia, ainda com suas tensões, com suas crises, né, do ponto de vista político, né, e também econômico. A obra Democracia na América é uma obra em 2 volumes que fala de diversos aspectos da vida política e social, né, nos Estados Unidos. Como, né, você tem um arranjo que é visto pelo Tocqueville como algo que deu certo e que poderia inspirar os franceses
nessa nova época, né? E aí ele traz esse pensamento para a França, para a Europa, né? Quase que os Estados Unidos oferecendo o padrão, ou o modelo ideal do que é a democracia, né? Nesse sentido, né, muitos veem o Tocqueville como um autor mais ligado, digamos assim, a uma vertente mais conservadora do, do liberalismo. Então, de fato, já há um pouco esse racha dentro do liberalismo entre, digamos, esquerda e direita, né? Geralmente, de esquerda é a que defende um liberalismo mais igualitário, mais uma social-democracia com amplos direitos sociais e políticos, e você tem, pela defesa de um ideal de liberdade, um liberalismo que parece mais conservador, que limita um pouco a ação do Estado no sentido da expansão dos direitos e da igualdade. É um pouco isso que nós encontraremos no século XX, com a contraposição entre, no âmbito econômico, né, os teóricos do estado de bem-estar social e os teóricos do assim chamado neoliberalismo, aqueles que defendem um Estado mais interventor e mais igualitário, e outros que defendem uma economia mais livre de Estado, né, sem nenhuma política estatal de redistribuição de bens. No âmbito da filosofia política e moral, esse conflito vai se expressar no embate entre Rawls, defensor de um liberalismo igualitário, de uma certa concepção de justiça como equidade, por um lado, e por outro, o libertarismo de autores como Nozick, que defendem, pelo ideal de liberdade, um Estado mínimo ou ultramínimo que contesta o dever de um Estado, um dever moral de redistribuição. Defende como mais importante a liberdade. Nós veremos, então, esse conflito nas aulas da próxima semana. Ok? Então, era isso. Até a próxima.